Fala pessoal, bem-vindo à aula 2 da nossa Maratona da Riqueza. Aqui você está aprendendo os princípios que existem para você atrair mais riqueza e mais prosperidade para a sua vida. Eu resolvi fazer essa sequência de 12 aulas para vocês, porque eu também estou nessa imersão, estou durante esses 12 dias focado em estudar sobre esses assuntos e compartilhar esses assuntos com vocês, até porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É aquilo que você já sabe, existem níveis de aprendizado. Lendo a gente aprende bem pouquinho, assistindo um vídeo a gente já aprende um pouco mais, só que quando a gente ensina o que a gente aprende, aí nossa, a gente aprende muito mais. Então, te convido a fazer isso também. Sempre que você aprender alguma coisa importante, compartilha logo para o máximo de pessoas possíveis. Escreve, faz um vídeo que nem eu estou fazendo, enfim, compartilha a informação, porque você vai ver que você vai aprender muito mais, tá bom? E para começar aqui a nossa aula 2 sobre princípios da riqueza, eu quero te dizer o seguinte, que dinheiro novo aparece todos os dias, é só criar. O dinheiro, ele é uma energia de troca. O que isso significa? Significa que o dinheiro está em toda parte, basta que você tenha sabedoria de transformar alguma coisa em recursos para você. Certo? É como eu falei na aula anterior, se você não viu a aula anterior, já quero deixar esse recado para você. Corre e vai ver, assiste primeiro a aula número 1 e depois vem aqui assistir a aula número 2, porque aí você vai entender melhor as coisas. Mas na aula número 1, você viu que eu te falei que dinheiro dá em árvore. É preciso as pessoas entenderem isso. Sim, dinheiro dá em árvore. É como eu falei. Você pode cortar a madeira da árvore e vender a madeira, ou fazer um móvel e vender o móvel, ou então você pode colher o fruto daquela árvore e vender o fruto, enfim, dinheiro dá em árvore sim. Essa história que a gente sempre ouviu desde criança, que dinheiro não dá em árvore, isso aí é conversa, isso aí é balela, dinheiro dá em todo canto, dinheiro dá em árvore, dinheiro dá na terra, dinheiro dá em capim, dinheiro dá em qualquer coisa. É só você saber transformar aquela coisa em recurso. É muito importante a gente falar isso nos dias de hoje, porque o pessoal tem uma mentalidade muito de ganha-perde, sabe? As pessoas têm uma mentalidade de que, se existe muito bilionário no mundo, isso significa que eles estão tirando a riqueza das pessoas, estão tirando o dinheiro dos mais pobres, e aí está feita a desigualdade social, porque os ricos só são ricos porque está tirando do pobre. E não é assim que as coisas funcionam. O rico, ele é rico porque ele produziu dinheiro. Ele é rico porque ele criou um mecanismo que gera recursos, entendeu? Você, por exemplo, se for comprar uma Ferrari, cada peça do carro veio de algum lugar do mundo. A borracha veio de um canto, o ferro veio de outro, a tinta veio de outro, enfim. Centenas e centenas e centenas de pessoas trabalharam para produzir aquela Ferrari. Você, quando vai lá na loja e compra uma Ferrari, você está automaticamente contribuindo para o emprego de centenas e centenas de pessoas, talvez milhares, porque existe toda uma cadeia logística que foi construída para aquela Ferrari poder existir, entendeu? Não é que o cara que comprou uma Ferrari, ele só conseguiu comprar a Ferrari porque tirou dinheiro do pobre. Isso é uma mentalidade errada. Quem pensa isso, acha que existe uma quantidade limitada de dinheiro no mundo. Quem pensa isso, acha que existe uma quantidade limitada de dinheiro no mundo. E por causa disso, as pessoas que acessam muito dinheiro, automaticamente, estão tirando de outras que estão acessando pouco. E isso é uma mentira. Isso é a mentalidade ganha-perde, que é aquela mentalidade que fala que para um ganhar, o outro tem que perder. E não é assim. A riqueza, ela pode ser criada. Se você tem uma árvore no quintal da sua casa e ela não está gerando receita nenhuma, não está gerando lucro nenhum, você pode criar dinheiro a partir da árvore que está na sua casa. Como eu falei que dinheiro dá em árvore. Entendeu? Então você, quando pega a árvore do quintal da sua casa e utiliza ela para ganhar dinheiro de alguma forma, você criou o dinheiro. Consegue que dinheiro dá para ser criado? Dinheiro pode ser criado, não é uma coisa limitada. Entende isso? Por que é importante você entender isso? Porque dinheiro é uma energia de troca. Você só precisa saber trocar alguma coisa com alguém. Você só precisa saber trocar o fruto da sua árvore por dinheiro com alguém. É uma energia de troca. As pessoas que não conseguem entender isso e acham que existe um valor absoluto no dinheiro, enfim,
começa a fazer besteira. Quer um exemplo interessante? Na Venezuela, a inflação lá, enfim, tá um absurdo. Tá um absurdo. Um absurdo. Por quê? Porque existe uma mentalidade esquerdista, keynesiana, que entende que você pode consertar os problemas econômicos de um país imprimindo dinheiro. Tem gente que pensa nisso, tem gente que pensa assim, que acredita nisso. Só que o que acontece quando começa a imprimir muito dinheiro? Gera inflação. O valor real do dinheiro, ele cai, ele vai se perder o valor do dinheiro. Por quê? Porque dinheiro, quando ele é impresso sem lastro, ele não tem valor nenhum, é só um pedaço de papel. O Bolívar na Venezuela não serve de nada, as pessoas fazem origami com o papel, as pessoas jogam dinheiro no lixo lá, por quê? Porque não serve de nada, sabe? Agora, por que não serve de nada? Porque ele foi impresso sem lastro, ele lá não está sendo usado como energia de troca, ele lá foi impresso a rodo, e aí quando você tem muito dinheiro circulando no mercado, ele passa a não valer nada. Exemplo, imagina agora que só exista uma moeda na face da Terra, imagina agora que só existe uma moeda. Essa moeda vai valer muito, 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 muito. Agora, se existem muitas moedas, ela vai valer pouco. O que tem mais andando na rua? Você vai entender isso agora. Saia na rua agora. Você vai ver mais Fiat Uno passando ou Ferrari passando? O que é que você vai ver mais se você sair na rua? Você vai ver mais carros Fiat Uno ou você vai ver mais Ferraris passando na sua rua? É claro que você vai ver mais Fiat Uno. É claro que tem mais Fiat Uno rodando na rua. Por quê? Por quê? Porque é algo que vale menos. Tudo que tem muito vale menos. E tudo que tem pouco vale mais. Consegue entender isso? Então, dinheiro é apenas uma energia de troca. Hoje a gente usa dinheiro. Muito em breve a gente vai estar usando outros recursos, né? A tecnologia está avançando, enfim. Você vai chegar uma hora que você não vai precisar nem usar mais cartão de crédito para fazer pagamentos. Você não vai precisar mais ter cartão de crédito, você não vai precisar mais estar andando com o celular para fazer um Pix, nada. Você vai pagar as coisas só com o poder da sua mente, porque vai ser instalado uma tecnologia na sua cabeça e você vai conseguir fazer transações comerciais sem precisar de nada material na tua mão. Nem um cartão, nem um celular, nem dinheiro, nem nada. Certo? Só que antigamente, a energia de troca, no nosso Brasil, por exemplo, já foi o sal. O sal já foi uma energia de troca no nosso Brasil. Por isso que veio o nome salário. Conseguiu entender agora? Salário. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam troca e o pagamento era com sal. Porque o sal era valioso na época. Com o passar do tempo as coisas foram avançando. Hoje a gente usa o papel moeda. No nosso caso aqui o real. Os americanos usam o dólar. Os venezuelanos usam o bolívar. Enfim, é uma energia de troca. Então para de acreditar que existe um valor absoluto naquele pedaço de papel e que ele é limitado. Não é assim. Riqueza ela pode ser criada. Riqueza é uma coisa natural, que não se limita a um pedaço de papel e que ela é ilimitada. Até porque você pode criar riqueza agora do quintal da sua casa, como eu falei. Não é uma coisa limitada. Beleza? É importante a gente entender isso, porque quando a gente abre nossa cabeça para esse tipo de realidade, a gente começa agora a entender outras coisas mais importantes. Eu vou aqui agora trazer 9 pilares para você. Se eu fosse você, eu pegava a caneta agora, certo? E anotava isso que eu estou te falando aqui. Anotava. Porque é o seguinte, você vai assistir essa aula, você vai entender tudo, vai achar muito legal, só que depois você vai esquecer. Depois vai chegar um parente seu, vai chegar um amigo seu, vai começar com essa besteira no teu juízo e muito rapidamente você vai esquecer de tudo que aprendeu aqui. Agora, quando você anota o que você aprende, depois você pode revisar. Entendeu? Depois você pode lá dar uma lida, depois você pode comentar aquilo com alguém com mais facilidade. Entendeu? Então, aproveite esse momento agora. Vai pegar uma caneta, vai pegar uma folha, um caderno e vai anotando os principais tópicos que eu vou aqui trazer para vocês. Tá bom? E o primeiro pilar eu vou trazer 9 pilares. O primeiro pilar da riqueza é: tudo na vida dá retorno. Anota isso. Tudo na vida dá retorno. Seja bom ou seja ruim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida dá retorno. É importante entender isso. Tem gente que fala, fulano não faz nada da vida. Isso não existe. Todo mundo está fazendo alguma coisa da vida. Entendeu? Se você agora entrar no seu quarto, passar o dia todo deitado em cima de uma cama jogando videogame, você não ficou o dia sem fazer nada.
Se você entrar no seu quarto e passar o dia todo dormindo, você não ficou sem fazer nada, você estava dormindo, você estava jogando videogame. Todo mundo sempre está fazendo alguma coisa, entendeu? Enquanto existe vida, existe fazer alguma coisa. Você só não vai estar fazendo nada só se morrer, né? Mas enquanto você estiver vivo, se você estiver dormindo, você vai estar dormindo. Só que o que é que acontece? Tudo na nossa vida dá um retorno, seja bom ou seja ruim. A pessoa que vai ficar o dia inteiro no quarto jogando videogame, ela vai ter um retorno na vida dela. Ela vai ter um retorno na vida dela. A pessoa, por exemplo, que vai empreender, que vai abrir um negócio, ela vai ter um retorno na vida dela. A pessoa que vai arrumar um emprego, ela vai ter um retorno na vida dela. Tudo tem um retorno. Não importa para qual caminho você vai seguir. Tudo na vida dá retorno. Seja bom ou seja ruim. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o retorno que você quer ter na sua vida? Qual é o retorno que você quer ter na sua vida? Porque é o seguinte, se você está assistindo essa aula aqui agora, eu sei que você deseja prosperar, eu sei que você deseja crescer, eu sei que você deseja ter liberdade financeira, certo? Senão você não estaria assistindo isso aqui agora. Aí a pergunta que eu te faço é, se você quer crescer financeiramente, na tua vida, o que é que você deve fazer hoje para amanhã poder colher isso? Qual o caminho que você deve seguir que vai te dar mais resultado e menos esforço? Responda essa pergunta para mim. Se você deseja realmente ter uma vida próspera, comprar uma Ferrari, viajar o mundo, ser multimilionário, se você deseja ter isso na tua vida, então pare e pensa, qual é o caminho mais rápido que eu posso trilhar para alcançar esse objetivo? Se faça essa pergunta. Quando você começar a se fazer essa pergunta, você vai chegar a algumas conclusões. Como, por exemplo, eu aposto que você não vai querer arrumar emprego. Por quê? Porque a pessoa que arruma um emprego, ela coloca um teto na cabeça dela. Ela coloca um limite. Ela só vai ganhar aquilo. Aí vai passar a vida inteira ganhando aquele salário e no final da vida vai depender de INSS. Essa é a realidade de quem arruma um emprego. Então, se você deseja ter prosperidade financeira, meu conselho é que você aprenda a empreender, que você aprenda a investir. Entendeu? Que você pegue esses códigos do milhão que eu estou te passando aqui e coloque em prática. Porque esse é o caminho mais rápido de alcançar esse objetivo. Agora, se você realmente ama o que faz, sabe? Se você está fazendo uma faculdade que você realmente ama o que faz, se você está no emprego, se você realmente gosta de trabalhar ali, então continua. Certo? Se você está ali satisfeito, se aquilo está trazendo felicidade, se você está aprendendo, está evoluindo, continua. Agora, se teu objetivo é financeiro, se teu objetivo é ser multimilionário, ser muito rico, se eu fosse você, eu saia daí. Eu ia procurar empreender, certo? Então, a primeira pergunta é, o que é que você quer ter de retorno na sua vida, certo? Anota isso. Quando você saber de fato o que você quer, aí você faz a segunda pergunta. Qual o caminho mais rápido que eu posso seguir para ter isso? Qual caminho eu vou seguir para ter esse resultado de forma mais rápida? Aí você vai lá e segue aquele caminho, beleza? Anota esse plano número 1. Tudo na vida dá retorno, seja bom ou seja ruim. Segundo pilar, causa versus efeito. Você sabe a diferença entre causa e efeito? Eu vou te dar um exemplo. Lula esses dias comprou um sofá, se eu não me engano, de 65 mil reais. Aí tá muitos veículos de comunicação criticando essa atitude dele, e todo mundo, enfim, muito revoltado com isso, porque ele está usando dinheiro público para gastar com coisas supérfluas. Só que é o seguinte, isso é apenas o efeito, sabe? Ele fazer esse tipo de coisa, isso é apenas o efeito. E qual é o efeito? O efeito é que ele realmente está num palácio, né, às nossas custas, ele está vivendo como um rei, e você criticar o fato dele ter comprado esse sofá não vai resolver o problema, porque mesmo se ele pegar esse sofá e devolver para a loja e pegar o dinheiro de volta, o sistema vai continuar o mesmo, sabe? Se Lula agora pegar esse sofá, devolver para a loja e pegar o dinheiro de volta, não vai mudar nada, porque o sistema brasileiro vai continuar sendo o mesmo, entendeu? Ele vai continuar levando uma vida de rei, ele vai continuar usando nossos recursos para fazer o que bem entende, aumentando ministérios, fazendo todas as atrocidades aí que você já sabe que ele está fazendo.
Entendeu? Então é o seguinte, se você quer de fato prosperar na sua vida, vai atrás de resolver a causa dos teus problemas. Vai atrás de resolver a causa dos teus problemas. Quais são as causas do problema no Brasil? Quais são as causas? O sistema em si, o modo de governo, entendeu? A estrutura governamental. Isso é a causa do problema. Toda a estrutura precisa ser mudada. Porque senão não importa qual presidente vai entrar. Uma hora vai acontecer algum problema. Entendeu? Então vai atrás de resolver a causa. Na tua vida pessoal, quais são as causas que estão te impedindo de prosperar? Será que são os maus hábitos? Será que são as pessoas que estão ao teu redor, que ficam sugando tua energia, que ficam te jogando para baixo, que fica colocando coisa ruim na tua cabeça? Será que é você que não está se preparando o suficiente? Você não está lendo o suficiente, não está estudando o suficiente, não está compartilhando informações o suficiente? Qual é a causa? Você tem que entender qual é a causa da tua vida. Porque você chegar na sua conta bancária e ter R$1 lá de saldo, isso não é a causa do problema, isso é o efeito. Isso é a consequência, isso é o resultado. Se você não gosta do que você vê na sua conta bancária, isso é o efeito. Entendeu? Você pode pegar agora R$1 milhão e colocar na tua conta. Se você não resolver as causas dos problemas na tua vida, esse 1 milhão vai desaparecer rapidinho. Vai desaparecer rapidinho. Então, não fique querendo resolver efeitos. Vá atrás de resolver a causa. Se você pegar agora toda a riqueza dos bilionários do mundo e for agora comprar quentinha para os pobres saírem comendo por aí, afinal de contas tem muita gente passando fome, o que é que vai acontecer? Os pobres vão conseguir fazer 1 ou 2 refeições e já era, acabou-se. Acabou-se. Se você, entenda, presta atenção, você pega R$1 bilhão de alguém muito rico e deixa ele pobre. Digamos que você conhece um ricaço aí, que ele tem 1 bilhão de patrimônio. Aí você pega esse bilhão e começa a comprar quentinha agora. Para todo mundo que é pobre agora vai ter uma refeição agora. Compra quentinha para todo mundo. O que é que vai acontecer? O pobre vai comer essa quentinha e depois ele vai ficar com fome. Ele vai almoçar, mas quando for na hora da janta ele está com fome de novo. Aí o que é que vai acontecer? O rico ficou sem nada e o pobre também. Ele só fez almoçar, de noite ele já está com fome de novo. Então não adianta você querer pensar assim de forma comunista, em querer tirar o que é do rico e dar para o pobre, porque isso não funciona. Não adianta você querer tirar do rico e dar para o pobre. Você tem que fazer o pobre produzir, entendeu? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar o cara a pescar. Você tem que criar riqueza. Se você quer de fato ajudar a sociedade, você tem que ensinar o povo a pescar, entendeu? Que é basicamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou te dando peixe, eu estou te ensinando a pescar. Então eu te convido a fazer a mesma coisa com as pessoas. Primeiro, entenda que tudo na vida dá retorno. Em segundo, vai atrás de resolver as causas dos teus problemas. Resolve a causa. Porque se eu colocar agora R$1 milhão na sua conta e você não resolver seus bloqueios, seus problemas, se você não resolver a causa dos teus problemas, esquece. Esse milhão vai desaparecer rapidinho. Se eu não me engano, 80% dos ganhadores da Mega Sena perdem tudo numa média de 5 anos. Você pesquisa aí depois, é algo em torno disso. 80% dos ganhadores da Mega Sena perdem tudo numa média de 5 anos. Por que isso acontece? Por que isso acontece? É simples. Eles não têm mentalidade de rico, eles têm mentalidade de pobre. E aí quando eles pegam todo aquele dinheiro, eles saem comprando tudo e fica sem nada. Termina quebrado de novo, volta para a miséria. Agora, se você tirar tudo de um cara que tem uma mentalidade rica, pode tirar tudo dele. Se você pegar Flávio Augusto, Pablo Marçal, Donald Trump, enfim, tira tudo desses caras. Deixa esses caras zerados. Deixa eles sem nada. Sabe o que é que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo eles vão estar ricos de novo. Porque eles têm uma mentalidade rica. Entendeu? Mesmo que eles fiquem quebrados, mesmo que eles fiquem sem nada, eles vão voltar a ser ricos. Por causa da mentalidade deles. Porque a causa deles em relação a esse assunto está bem resolvida.
Então, automaticamente, ele vai ter efeitos que serão agradáveis, entendeu? Então, vá atrás de resolver as causas. Pilar número 4. Pilar número 4. Vai anotando isso. A maioria do povo é 4D. A maioria do povo é 4D. O que é que isso significa? Entenda esse quarto pilar interessante, que são os Ds. O que é uma pessoa 4D? D vem de dígito, certo? 4D é R$1.000 a R$9.000, certo? R$9.000. Tem um 9 e 3 zeros, não é assim? Tem um 9 e 3 zeros. Então são 4 dígitos. A maioria do povo brasileiro ganha ali na casa de R$1.000, R$2.000, no máximo R$3.000. Geralmente é isso que o brasileiro ganha por mês. Ou seja, o brasileiro está no 4D, ele ganha 4 dígitos por mês. A maioria do brasileiro está nesse nível. Você, para ser um milionário, você tem que fazer 7D, ou seja, 7 dígitos. 1 milhão são 7 dígitos, é 1 e 6 zeros. 7 dígitos. O que é que acontece? A gente vive num país, presta atenção no dado que eu vou te passar agora. A gente vive num país que apenas 1% dos brasileiros ganha até R$20.000 por mês. Apenas 1% dos brasileiros é que conseguem acessar R$20.000 por mês. Ou seja, é um povo pobre. É um povo pobre. Porque assim, 20 mil por mês dá 240 mil por ano. 240 mil por ano. Sabe, não é um milionário. Não é um milionário. Quando a gente vai para os Estados Unidos, outro dado interessante aqui para você. Apenas 1%, de 1 a 5% dos brasileiros são investidores. No máximo 5%. Quando eu falo investidor, não é gente que bota dinheiro em poupança, não. Entendeu? Não é gente que bota dinheiro em poupança, porque poupança não é investimento. Poupança rende abaixo da inflação. Quando eu falo investidor, é gente que de fato investe em ações, em renda fixa, etc. No máximo 5% dos brasileiros é que são de fato investidores. Quando a gente vai para os Estados Unidos, isso gira em torno de 60%. 60% da população americana é investidora. Então, nosso Brasil, ele tem muito, ele está muito atrasado, ele tem que evoluir mais, certo? E você que está aqui assistindo essa aula agora, meus parabéns, você já está acima de 99% da população brasileira, porque o povo brasileiro não quer saber desse tipo de assunto. O povo brasileiro quer saber de assistir a novela, quer saber de assistir Netflix, quer saber de ver besteira no Instagram. É por isso que nunca vão prosperar. É por isso que vão passar a vida inteira no mesmo estágio que estão, certo? Se você está aqui agora, você já é uma pessoa diferenciada. Então, meus parabéns, certo? E assim, voltando ao assunto, a gente tem que aprender a ser 7D. A gente tem que aprender pelo menos a fazer R$1 milhão. Tem que aprender a fazer R$1 milhão. E não é difícil. Fazer R$1 milhão é simples. É simples. Fazer R$1 milhão, você só precisa fazer uma venda de R$1.000 para 1.000 pessoas. Uma venda de R$1.000 para 1.000 pessoas. Hoje, com a internet, isso está muito fácil de se fazer. Muito fácil de se fazer. Aliás, muito fácil não, porque é difícil. Mas assim, está simples. É simples o entendimento, sabe? É trabalhoso, óbvio, você vai ter que se dedicar, você vai ter que vender um produto interessante, você tem que atrair muitas pessoas para comprar e tal. Realmente, é um negócio trabalhoso, certo? Não estou dizendo aqui que é fácil, me perdoe aí o erro. Não é fácil, é trabalhoso. Só que é o seguinte, é simples de se entender a matemática. É simples de se entender. É só você vender um produto de R$1.000 para 1.000 pessoas. Então começa agora a se perguntar, que produto eu posso criar para vendê-lo por R$1.000? Começa logo pensando nisso. Olhe para a sociedade. O que você acha que o povo brasileiro precisa comprar, precisa aprender? O que é que você acha que o povo brasileiro precisa aprender? Aí você vai ter uma ideia. Pode ser que eles precisem aprender sobre empreendedorismo, que é o que eu estou ensinando aqui. Pode ser que o povo precise aprender sobre inteligência emocional. Pode ser que o povo precise aprender. Enfim, você vai raciocinar aí.
Você vai raciocinar. Aí você junta o que é que o povo precisa aprender e o que é que você é bom em ensinar, o que é que você pode entregar para essa sociedade. Junta isso, cria um produto, pode ser uma videoaula, pode ser um livro, enfim, não sei. Mas compila um material interessante que você consiga vender por R$1.000 e agora sai atrás de vender isso para 1.000 pessoas. O ano tem 365 dias. 365 dias. Se você vender mais ou menos 3 produtos desses por dia, você faz R$1 milhão no ano. Tem gente que nunca vai fazer nem 500 mil durante a sua vida inteira. Olha a importância do que eu estou te dizendo. Tem gente que nunca vai pegar R$500 mil durante 60 anos, 70, 80. A pessoa vai morrer e nunca vai saber o que é ter acesso a esse dinheiro. Você, em um ano, se entender isso que eu te falei, você consegue fazer R$1 milhão. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não vai dar trabalho. O que eu estou te dizendo é que é possível. Certo? É possível. Muita gente anda fazendo isso e você pode fazer também. Sabe? Cria um produto de R$1.000, um produto ou um serviço, não sei. E vai agora atrás de vender pelo menos 3 produtos desse por dia. Que no final de um ano você faz algo em torno de R$1 milhão. Conseguiu entender? Evolui a tua mente. Evolui a tua mente. Começa a aprender sobre isso. Vai estudar sobre isso. Eu tô aqui apenas te dando um empurrão. Você agora tem que seguir uma jornada de conhecimento, uma jornada de esforço, uma jornada de trabalho, só que de trabalho inteligente. Uma jornada de trabalho, mas de um trabalho que vai te dar o retorno que você quer. Tá bom? Então, anota isso. Vamos correr atrás de bater o 7D, certo? Chega de 4D, vamos agora bater o 7D. Muita gente anda batendo 7D, então a gente pode bater também, beleza? Quinto pilar, anota o quinto pilar. Capitalizar o tempo. É isso que os milionários e os bilionários que eu venho estudando ao longo do tempo, eles fazem. Eles sabem muito bem capitalizar o tempo. E o que é capitalizar o tempo? Pablo Marçal, por exemplo, tem um avião e um helicóptero. Por que Pablo Marçal tem um avião e um helicóptero? Só porque ele acha bonito e gosta de passear voando por aí? Não, pessoal. Ele está capitalizando o tempo. Ele, quando compra um avião, ele agora está ganhando tempo, porque antes ele precisaria pegar o carro e ir até no aeroporto. Aí chega lá no aeroporto, fica esperando na hora do avião sair. Às vezes o voo atrasa. Enfim, aí entra no avião, aí às vezes tem algumas paradas. Não é sempre que um avião vai direto para o destino final. Aí tem uma parada no aeroporto tal, parada no aeroporto tal, não sei o que tal. Ou seja, é um negócio demorado e trabalhoso. Você, quando tem seu próprio avião, você vai direto para o destino que você quer e acabou. Então você está ganhando tempo, entendeu? Você está capitalizando o tempo. Isso me lembra uma frase de Flávio Augusto, que ele dizia o seguinte, que hoje em dia a gente não mede mais a distância em quilômetros, mas sim em dólares. Ou seja, eu posso agora estar em qualquer lugar do mundo se eu quiser. Se eu estivesse falando aqui, sei lá, no início do século passado, isso era uma coisa realmente complicada de se fazer. Só que nos dias de hoje, eu estou aqui agora no Brasil. Se eu daqui a pouco, amanhã, quiser estar, sei lá, nos Estados Unidos, eu estou lá nos Estados Unidos. Se eu quiser agora viajar para os Estados Unidos, eu vou. A facilidade de hoje está muito grande. E se você não souber capitalizar o tempo a seu favor, você está andando para trás, você está perdendo tempo, você está deixando dinheiro na mesa. Eu dei esse exemplo do avião, mas você pode usar isso em diversas coisas. Exemplo, você está agora me assistindo com um celular, ou com um celular ou computador, não é assim? Você está me assistindo agora com um celular. Se você souber usar essa ferramenta que é o celular de forma inteligente, você vai estar capitalizando o tempo. Porque imagina só, você quer dar uma notícia para alguém. Você quer dar uma notícia para alguém. Se você sair na rua, dando essa notícia para 30 pessoas, 50 pessoas, você consegue entender que vai ser um negócio cansativo? Porque você vai ficar repetindo, você chamou uma pessoa, olha fulano, sabia que aconteceu isso?
Olha, fulano, sabia que aconteceu isso? Olha, fulano, sabia que aconteceu isso? Imagina você falar a mesma notícia para 50 pessoas no meio da rua. É um negócio cansativo ou não é? Só que você tem um celular. Você pode falar essa notícia aí nos seus stories. E 50 pessoas vão ver isso nos seus stories. Você só fala a notícia uma vez só. E 50 pessoas escutam a notícia. Então veja que velocidade. Você só deu a notícia uma vez. Se for notícia de 30 segundos, você só gastou 30 segundos e 50 pessoas estão vendo. Se você fosse falar essa notícia para 50 pessoas no meio da rua, isso ia ser uma coisa cansativa, isso ia ser uma coisa muito trabalhosa, ia te desgastar. Então aprende a capitalizar o tempo. Usa teu celular de forma inteligente, de forma produtiva. Não fica perdendo tempo com besteira. Capitaliza o teu tempo, beleza? Esse é o 5º pilar. Anota agora o 6º pilar. Vai anotando, senão você vai esquecer depois. Anota o 6º pilar. O 6º pilar é: troque consumo por fornecimento. Troque consumo por fornecimento. Eu não sei se você entendeu, mas é o seguinte: você tem que ser uma pessoa que gosta de produzir, que sente prazer em produzir. Imagina agora, no que você acha agora que Luciano Hang está pensando. Luciano Hang é o dono das lojas Avan. Se eu não me engano, o 10º homem mais rico do Brasil. Você acha que Luciano Hang está pensando em quê agora? Eu sei no que ele está pensando. Ele está pensando em vender mais. Luciano Hang vai dormir pensando em no outro dia vender mais, motivar os funcionários para vender mais, procurar um terreno para comprar um terreno e construir uma nova loja da Avan. Luciano Hang está pensando em produzir mais. O prazer dele está nisso. Ele se sente feliz com isso. Trabalhar para ele não é uma coisa chata. Trabalhar para ele é prazeroso, porque ele ama, ele gosta de produzir. É só você ver a felicidade dele dentro das lojas. Parece que ele está no parque de diversão. Pesquisa sobre esse cara. Luciano Hang, quando entra na Avan, parece que ele está entrando no parque de diversão. É uma alegria que você fica abismado com a alegria do cara. Por quê? Porque ele ama produzir. Ele ama fazer mais. Beleza? Ele ama fornecer. Agora você sabe o que o pobre ama? O pobre ama consumir. O coração do pobre está entregue ao consumo. Pode analisar. O pobre está pensando agora em comprar uma pizza. O pobre está pensando em trocar de celular. O pobre está na Shopee, na Shein, na AliExpress, na Magazine Luiza, enfim, o pobre está em algum site querendo comprar. Se o pobre estiver em casa agora, pode ter certeza. O que ele tem mais vontade de fazer no momento é comprar. Comprar. E se ele não tiver dinheiro, ele financia. Se ele quiser uma motinha, se ele quiser um carrinho, se ele não tiver o dinheiro, ele vai financiar e vai comprar. Porque o coração dele está no consumo. O coração do pobre está no consumo. É por isso que é pobre. É por isso que se você pegar R$1 milhão e der para o pobre, ele vai torrar tudo, vai ficar sem nada e vai voltar a ser pobre, porque ele vai consumir tudo. Agora, se você pegar R$1 milhão e der na mão de um rico, botar na mão do Luciano Hang, ele vai transformar aquele 1 milhão em 10, em 20, em 30, em 50, em 1.000. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque o prazer do cara está em fornecer. Enquanto um quer fornecer, o outro quer comprar. Consegue entender? Enquanto o rico ele cria meios para fornecer, o pobre fica criando meios para comprar. Então você tem que ser a pessoa que está do outro lado da mesa. Você tem que ser a pessoa que fornece. Você tem que parar de ser a pessoa que tem prazer em comprar e tem que começar a sentir prazer em fornecer. Beleza? Pega esse código. Tenha prazer em ser produtivo, em ser vendedor, em ser fornecedor. Esse é o 6º pilar. Troque consumo por fornecimento. 7º pilar. Anota isso. Vai anotando. Se você não anotar, é o que eu falei. Você vai esquecer depois. 7º pilar. Compre habilidades. Compre habilidades. O que significa comprar habilidades? O que é que significa isso? Significa que você tem que trazer pessoas, de preferência, mais competentes do que você,
para te ajudar nos processos, para te ajudar no crescimento do teu negócio. Porque quem pensa em fazer tudo sozinho é pobre. O rico, ele não pensa em fazer nada sozinho. Tudo que o rico pensa em fazer, ele precisa colocar mais gente no meio, porque senão ele não vai alcançar o nível que ele gostaria de ter. Eu desafio você a me falar agora um bilionário que conseguiu ser bilionário com a força do próprio braço. Você consegue me falar um? Não tem como. Um bilionário, ele precisa de um batalhão de vendedores. Um bilionário, ele precisa de pontos comerciais, ele precisa de muita gente trabalhando, é muita gestão, é muito produto, é muita produção, é muito processo, é muita gente envolvida em fazer uma coisa. E aí, por ter muita gente envolvida, a produção vai ser muito grande. E aí ele consegue chegar no nível que ele quer chegar, que é ser bilionário. Porque ele sozinho não teria como. Então, compre habilidades. Você tem que comprar habilidades. Qual a habilidade que você precisa ter no momento? Será que você é um bom vendedor? Se você não for um bom vendedor, você tem que comprar um bom vendedor. Você tem que contratar um bom vendedor. Você tem que comprar um curso de vendas para aprender a vender. Se você não gosta de venda, compra um curso de venda e aprenda a vender. Ou então compra alguém para vender para você, mas você tem que fazer alguma coisa para trazer habilidades para a sua vida. Você precisa comprar habilidades, beleza? Porque quando você tem gente mais preparada do que você em algum assunto para fazer alguma coisa, mais você prospera. Tem gente que quer abrir um comércio, isso acontece muito. Tem, exemplo, uma mulher cozinha muito bem, todo mundo elogia a comida dela, aí ela, poxa, caramba, cozinho bem, vou abrir um restaurante. Sabe o que é que acontece? Na maioria das vezes, quebra o restaurante. Quebra. É uma média de 80% também dos negócios que abrem no Brasil, quebra ali em 5, 6 anos. Por quê? Porque as pessoas não têm competência para negócio. Não tem a competência. Um negócio precisa de gestão, um negócio precisa de vendas, um negócio precisa de brand, de posicionamento, de fidelização de clientes. Existe toda uma estrutura para o negócio ser bem sucedido. Só saber cozinhar não é competência suficiente para você abrir um restaurante. Consegue entender o que eu estou falando? Você é uma boa costureira e vai abrir uma loja de roupa. Vai quebrar. Vai quebrar porque só fazer roupa não é suficiente para o negócio prosperar. Consegue entender isso? Então, das duas, uma. Ou você dedica o seu tempo e seu dinheiro para ser mais competente nesses assuntos, ou então você contrate alguém que é competente. Se você é uma cozinheira e quer abrir um restaurante, você precisa contratar um bom vendedor, você precisa contratar um bom gestor, ou então você precisa comprar cursos para aprender a fazer isso, ou então se dedicar, vendo as coisas de graça na internet, faz alguma coisa. Não vai abrir o teu restaurante só sabendo cozinhar, senão, porque você vai quebrar. E aí, quando você quebra, existe toda uma carga psicológica envolvida. Você começa a achar que empreender não é para você. Você começa a achar que isso é uma coisa sem futuro. Aí você vai arrumar um empreguinho e deixa teu sonho de ter um restaurante próspero no fundo da gaveta. Tá entendendo o que eu tô falando? Tudo isso porque você não tinha competência. Tudo isso porque você não comprou habilidades. Entendeu? Então, anota isso. Anota, esse é o 7º pilar. Compre habilidades, pague o preço. Pague o preço. Se for o preço do conhecimento, pague o preço se dedicando. Pague o preço com o seu tempo. Entendeu? Se o preço for contratar alguém, paga o preço. Paga o preço. Se o preço for comprar o curso, paga o preço, poxa. Faz alguma coisa. Entendeu? Sem competência você não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o 7º pilar. 8º pilar, comunicação e vendas. Esse é o 8º pilar, anota. Comunicação e vendas. Tem gente que acha que vender é pedir esmola. Você sabia disso? Tem gente que acha que vender é pedir esmola. Tem gente que acha que vender é ficar insistindo para o outro comprar. É tanto que existe até uma cultura anti-venda. O brasileiro ele tem uma cultura antiprodutiva. Você vê nos Estados Unidos, uma criança quando coloca uma mesinha no meio da rua e vai vender limonada, ela é aplaudida por todo mundo. As pessoas passam, compram a limonada e falam, parabéns, é isso aí, continue. Nos Estados Unidos,
Filhos de ricos fazem isso. Os filhos dos ricos fazem isso. Colocam uma mesinha na calçada, uma jarra de limonada, fica vendendo um copo de limonada por $1, $2. E toda a sociedade acha aquilo o máximo, aplaude, bate palma, nossa, é isso aí, garotada, parabéns. Entendeu? Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, se o menino for vender limonada no meio da rua, é porque está passando fome. Se o menino for vender limonada no meio da rua, é porque está sendo explorado, é porque ele... Ah, tá errado, ele devia estar na escola estudando. Ele devia estar estudando. O povo pensa assim, o menino devia estar estudando, não era vendendo bala aqui no meio da rua, não. Então o brasileiro ele tem uma cultura anti-venda muito forte. Criou-se um estereótipo de que vender é uma coisa ruim, é uma coisa vergonhosa, é uma coisa pequena. Só que botou uma coisa na tua cabeça. Vender é uma lei universal. Não tem como você fugir de vendas. Não tem como você fugir de vendas. A venda é uma lei universal. A criança quando chora para mamar no peito da mãe, ela está fazendo uma venda. Ela está chorando porque quer o peito da mãe. A semente, a terra pede a semente para você. Se você não colocar a semente na terra, a árvore não vai crescer. Se você que se formou em alguma faculdade, se você não souber vender tua competência, não souber vender tua imagem, não souber vender teu currículo, se você não souber vender seu currículo, nenhuma empresa vai te contratar. Não tem como. Não tem como. Até você que quer arrumar um emprego, você está vendendo. Que é vendendo o seu tempo, vendendo teu bem mais precioso. Você que quer arrumar um emprego, você está vendendo o seu tempo. Pare de achar que você não é vendedor. Você é vendedor sim. Vendedor do seu tempo. Você está vendendo seu tempo, você está vendendo seu esforço, você está vendendo seu serviço. Ou não é? Então todo mundo é vendedor. Agora uns vendem tempo, outros vendem produto, outros vendem serviço. Aí você tem que escolher em qual desses 3 patamares você quer estar. Entendeu? Ou você vai vender seu tempo, que é através de um emprego, ou você vai vender algum produto, ou você vai vender algum serviço. Agora é aquele negócio. Se você está pensando em vender tempo, já te aconselho logo. O dia só tem 24 horas. O dia só tem 24 horas. Então o seu tempo é limitado. Você que quer vender tempo, o seu tempo é limitado. Automaticamente você não vai muito longe nisso, porque é limitado o tempo. Já você que quer vender um produto, você já está um nível mais acima. Porque você pode vender produtos para o mundo inteiro. Sabe? Você pode vender serviço para várias pessoas, montar equipes de vendas, equipes para fazer o serviço para você também, enfim. Não tem limite o empreendedorismo. Você que vai vender produto ou serviço, você está jogando outro jogo. Você que está atrás de emprego, você está vendendo seu tempo. Se fosse você, eu anotava isso. O dia só tem 24 horas e eu acho que vender tempo não é muito inteligente. Então vamos lá. Outro pilar interessante. Anota isso. Anota isso. Pilar número 9. Se conectar com gente nova. Esse é o pilar número 9. Anota isso. Se conectar com gente nova. Você sabia que 50% dos brasileiros nem saíram do seu município? Você sabia disso? Eu não sei de qual cidade você está. Eu não sei de qual cidade você está me assistindo agora. Mas se você vê 10 pessoas na rua, 5 delas não saíram daquela cidade. 50% dos brasileiros nunca saíram da sua cidade. Olha o absurdo que é isso. 50% dos brasileiros não saíram da própria cidade. Isso é uma coisa que assusta, um negócio desse. É por isso que as pessoas têm uma mente tão pequena. É por isso que as pessoas têm uma mente tão bitolada. É por isso que falar de riqueza, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, é uma coisa absurda, é uma coisa que, sabe, o povo acha até estranho. O povo fica com vergonha, tem raiva, tem gente que tem raiva. Por quê? Porque a mente não evoluiu o suficiente, ela está presa ali naquele quadradinho, ela está presa naquela realidade, e ela acha que o mundo é daquele jeito e que para você ser rico, você tem que ou ganhar na Mega Sena, ou roubar um banco, ou fazer pacto com o diabo. Tem gente que pensa assim, que para enricar, ou você tem que entregar a sua vida ao diabo, ou tem que roubar um banco,
ou tem que ganhar na Mega Sena. Tem gente que pensa isso. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Agora por quê? Porque não está se conectando com gente nova. Não está se conectando com gente nova. Se essas pessoas arrumassem um amigo, um conhecido, uma referência que seja de um milionário, essas pessoas evoluiriam a mente, porque entenderiam, não, se fulano chegou, eu posso chegar também. Então fica essa dica aí para você. Ande com pessoas novas, procure gente nova, gente que pode te agregar em alguma coisa. Se você quer, por exemplo, ter mais sucesso na tua vida financeira, pega teu celular e começa a seguir gente que tem sucesso na vida financeira. Sai na rua, começa a andar em lugares diferentes, vai para lugares diferentes, começa a se aproximar de pessoas novas. Em lugares diferentes, você encontra pessoas diferentes, você encontra ideias diferentes, você vai ter ações diferentes e uma hora você vai ter resultados diferentes. Entenda o que eu estou falando. Vai para lugares novos, sabe? Esse bloqueio que colocaram na tua cabeça de que está errado falar com pessoas desconhecidas, esse bloqueio que botaram na tua cabeça na infância, isso só está te travando para a prosperidade. Ah, não pode falar com gente estranha, não. Pode sim. Pode sim. Então vai para lugares novos e se conecta com pessoas novas, sabe? Faz amizades novas. Eleva a tua frequência. Faz isso. Sai dessa manada aí de 50%, né, dos brasileiros que não estão fazendo nada em relação a isso. Sai desse ciclo vicioso de destruição. Entendeu? Esse é o pilar número 9. Se conectar com gente nova. Beleza? Você anotou? Você anotou isso? Esses foram os 9 pilares. Reflete sobre tudo isso aqui que eu estou te falando. Beleza? Reflete sobre tudo isso aqui que eu estou te falando. Ensina para alguém e põe isso em prática. Porque isso é, sabe, isso vale mais do que ouro. Isso que eu estou te falando vale mais do que ouro. Isso que eu estou te falando não tem preço. Isso que eu estou te falando vale mais do que R$1 bilhão na mão de um cara sem essas competências. Porque se você der R$1 bilhão para a pessoa que não entende essas coisas que eu te falei, ele vai torrar esse R$1 bilhão e vai ficar sem nada. Então esse conhecimento aqui que eu estou te passando, ele vale mais que R$1 bilhão. Então dá valor a isso, leva isso a sério para a tua vida. Tá bom? E para finalizar aqui, quero passar algumas tarefas para vocês. E eu vou atrelar essas tarefas aos 4 capitais. Você sabe quais são os 4 capitais que existem no mundo? Eu vou te falar. Os capitais são intelectual, social, capital erótico e financeiro. Eu vou explicar cada um deles. Vamos começar aqui pelo capital erótico. Capital erótico nada mais é do que branding. Não é safadeza não. Tira tua mente disso. Isso é branding. Branding. Se você vai no mercado agora comprar uma bolacha, você vai comprar a bolacha que está com o pacote rasgado? Não vai. A bolacha pode estar novinha, bonitinha, na data de validade certinha, mas se o pacote da bolacha estiver rasgado, você não vai levar. Ou seja, o branding, o capital erótico daquela bolacha está fraco, está feio. Ninguém vai levar a sério, levar aquela bolacha para casa. Ninguém vai querer comprar aquela bolacha. Se você vai na feira comprar uma banana e a banana está sem a casca, você vai comprar essa banana? Você vai comer uma banana que foi vendida sem casca, que todo mundo passou a mão? Não vai. A banana pode estar saudável, pode estar inteirinha, pode estar do jeito que for, maravilhosa. Mas se não tiver a casca, você não vai comprar, poxa. Ou então se a casca estiver toda preta, toda feiosa, você não vai comprar essa banana, porque está feio. Então, eleva o teu capital erótico. Eu vou começar logo falando sobre isso. E a tarefa para você elevar o seu brand é: faça 3 coisas para você ser mais atraente e respeitado pela sociedade. Faça 3 coisas. Talvez seja se vestir melhor. Talvez seja usar uma camisa melhor, uma calça melhor, um sapato melhor. Sabe? Cortar o cabelo. Você tem que elevar o seu branding, a sua imagem pessoal. Até porque se você não se vender, se você não cuidar da sua aparência, é o exemplo da bolacha, ninguém vai te levar a sério. Tem muita gente que fala por aí, o importante é o que a pessoa carrega no coração, o importante é o que a pessoa é por dentro. Verdade, eu concordo.
O que é importante é o que nós somos por dentro. Só que se por fora você tiver feioso, ninguém vai querer saber o que você tem por dentro, não, meu amigo. Ninguém vai querer entender o que... Você comeria um pacote de bolacha que o pacote tá rasgado. Você chega no mercado, aí tem lá, sei lá, um salgadinho aberto. Você vai comer salgadinho aberto? Não vai, poxa. Pode ser o melhor salgadinho do mundo, mas tá aberto. Tá feia a embalagem. Então cuida da tua embalagem, cuida do teu branding, sabe? Você vai ver que a riqueza, ela vai se aproximar mais de você. Nem que seja em pensamentos, nem que seja você se sentindo melhor consigo mesmo. Mas faz isso. Você vai entender que é importante. Faça 3 coisas para elevar o seu branding. Anota no papel e cumpra a tarefa. Vamos falar agora do capital intelectual. Você vai listar 3 coisas que você precisa aprender. Escreva agora no papel 3 coisinhas que você precisa aprender para você ser alguém mais inteligente. Talvez você precise entender sobre marketing digital. Talvez você precise entender sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre gestão. Eu não sei. Você é quem vai entender o que é mais importante para a tua vida. Então anota aí 3 coisas que você vai aprender hoje. Não, hoje eu vou estudar sobre isso. Anota no papel e estuda sobre isso. Beleza? Porque senão você vai ficar perdendo tempo com muita informação e não vai focar naquilo que realmente é importante. Então anota no papel quais são as 3 coisas que você precisa aprender para ser uma pessoa mais intelectual e vai atrás disso, tá bom? Outro capital aqui, o social, o capital social, que é o network. O que é network? Network é contato com pessoas. Contato com pessoas. Então escreve agora o nome de 3 pessoas que você precisa se aproximar delas para você elevar o teu capital social, o teu network. Escreve aí. Gente que vai realmente somar na tua vida, gente que vai te auxiliar nessa jornada, sabe? Anota no papel, anota. Não, eu acho, sei lá, que João Carlos vai me ajudar, então anota meu nome. Eu acho que meu vizinho, que, sei lá, é empreendedor, vai me ajudar, então anota o nome dele, procura ser amigo dele. Não, eu acho que um rapaz lá de não sei de onde, sei lá, vai me ajudar. Anota o nome desse cara e dá um jeito de ir atrás dele, de ser amigo dele, trocar uma ideia com ele. Faz isso nem que seja pela internet. Eu falei o nome aqui para você de alguns empreendedores, falei de Pablo Marçal, falei de Luciano Hang, falei de Flávio Augusto. Vai atrás desses caras, poxa. Começa por aí, se você não quer sair na rua por aí atrás de ninguém, usa teu celular para isso. Sabe? O que não pode é não fazer nada. Usa teu celular para isso. Vai seguir Luciano Hang, vai seguir Paulo Marçal, vai seguir Flávio Augusto. Entendeu? Vai seguir esses caras e vai aprender com eles, vai entender como eles pensam, vai pegar a frequência deles. Você vai ver que isso vai ser uma mudança tremenda na tua vida. E o último capital, que é o capital financeiro, você também vai fazer 3 coisas que podem aumentar o seu faturamento. Se você tem um negócio, ou pretende ter um negócio, está numa transição de carreira, você vai anotar no papel 3 coisas, certo? Que você vai fazer para ter mais sucesso financeiro. Você vai anotar 3 coisas. Você sabe o que é. Né? Vai depender do caminho que você quer seguir. Se você quer vender mais, então anota 3 coisas. Talvez seja treinar melhor seus vendedores. Não, preciso dar um treinamento de venda aqui para os meus vendedores, porque aí eu vou faturar mais. Pronto, aí você anota no papel. Treinar meus vendedores. Talvez você precise contratar mais gente. Aí você anota, contratar mais gente. Talvez você precise demitir uma pessoa que não está produzindo, uma pessoa que está só sugando a boa energia da tua empresa. Então vai lá e já bota lá no papel uma meta para demitir essa pessoa. Sabe? Anota 3 coisas. Ah, eu não entendo de investimentos. Então anota lá. Vou fazer um investimento. Investe nem que seja R$1, mas aprenda a investir. Entendeu? Você sabe o que precisa fazer. Então anota 3 coisas, coisas importantes, coisas relevantes, que vai fazer você elevar o teu nível financeiro. Porque aí, quando você tiver esses 4 capitais bem estruturados, tanto o capital intelectual, quanto o capital social, quanto o capital erótico, que é o seu branding, sua imagem, tanto o seu capital financeiro, quando você tiver todos esses capitais bem estruturados, a riqueza vem como consequência, sabe? Vem como consequência. Vai atrás de resolver isso. Vai atrás de se conectar com boas pessoas, de ser mais inteligente, de elevar teu network, de elevar tua imagem pessoal. Faz só isso. Faz só isso. Você vai ver que você
Você vai entrar na frequência da riqueza, certo? E uma hora você vai tê-la, entendeu? Pega esse código que eu falei para você, beleza? Faz as tarefas, anota tudo que eu falei. Se você teve dúvida em alguma coisa, volta o vídeo e anota e põe em prática, tá bom? E pra gente finalizar aqui, eu quero trazer uma reflexão para você, que é o seguinte: troque, preste atenção no que eu vou falar agora, ó. Troque o ver para crer, troque o ver para crer pelo crer para ver. Toda invenção da humanidade passa por isso. Existe um ditado popular aí que o povo fala: ah, só acredito vendo. Não é assim que o povo fala? Ah, só acredito vendo. Oxe, aí dá para ser rico? Ah, não, só acredito vendo. Ah, e dá para fazer não sei o que? Ah, não, só acredito vendo. Então você tem que parar com essa mentalidade, certo? Não é assim que as coisas funcionam. Você primeiro precisa crer para ver, entendeu? Você primeiro precisa acreditar. Isso é a definição de fé. A fé é isso. Você acredita numa coisa sem antes vê-la, sem antes tocá-la. Isso é fé. Então você precisa elevar a tua fé. Eleva a tua fé, eleva a tua crença. Sabe? Creia primeiro. Isso aqui que eu estou te falando são coisas possíveis, são coisas que estão ao teu alcance de ser feito. Então começa a crer, começa a se imaginar agora sendo uma pessoa mais próspera, mais feliz, vivendo a vida dos teus sonhos. Começa a crer nisso, começa a imaginar que isso vai ser real na tua vida. Sabe? Começa a crer. Porque uma hora você vai ter. Sabe? Começa a crer, faz os exercícios que eu estou te falando, vive essa jornada, vive esse processo, que uma hora você vai ter. Tanta gente não teve, por que você não vai ter também? Entendeu? Então faz isso que eu estou te dizendo, acredita primeiro, eleva a tua fé. Para de ficar achando que você tem que ver o negócio primeiro, não é assim que as coisas funcionam. Nenhuma invenção da humanidade aconteceu desse jeito, entendeu? O cara que inventou, sei lá, a caneta Bic, ele primeiro creu que seria possível inventar uma coisa assim. Ele primeiro acreditou que poderia inventar alguma coisa assim. Depois ele foi lá e inventou. O cara que inventou o celular, o cara que inventou o computador, o cara que, sei lá, Santos Dumont inventou o avião, ele primeiro creu. Ele primeiro acreditou que poderia criar um avião. Entendeu? Ele primeiro creu. Poxa, eu posso criar isso. Aí foi lá e criou. E hoje a gente anda de avião graças a isso, graças a essa fé de Santos Dumont. Hoje você está com o celular na mão assistindo esse vídeo porque algum maluco lá atrás acreditou que isso seria possível de ser feito. Não existia referências. Ele parou e pensou: poxa, posso criar algo assim, assim, assado, tal. Recomendo o filme de Steve Jobs para vocês, que eu lembro que ele queria colocar uma tecnologia, ele queria diminuir o hardware, se eu não me engano, ele queria deixar um negócio bem menor e acoplar, e aí os engenheiros ficaram dizendo que isso era impossível de ser feito. Só que Steve Jobs insistiu tanto que conseguiu, sabe? Então é o seguinte, é possível. Eu não estou te dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que vai ser melzinho na chupeta, eu não estou te dizendo que vai ser só alegria. O que eu estou te dizendo é possível. O que eu estou te dizendo é que é possível, sabe? Acredita primeiro, tenha fé primeiro. Depois você vai lá e faz. Toda invenção da humanidade passou por isso. Desde o celular, ao avião, a tudo. Beleza? Então era essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente finalizar a nossa segunda aula aqui dos princípios da riqueza, né? Como eu falei, eu vou fazer aqui 12 aulas para vocês, 12 aulas, e tudo nessa pegada aqui que você viu agora, tudo nesse nível, sabe? Aqui não vai ser oba-oba, motivaçãozinha barata, você vai conseguir, não. Eu estou te dando um passo a passo, eu estou te falando de princípios, eu estou trazendo técnicas para você elevar a tua frequência e ser alguém melhor, mais capaz de um dia poder atrair a riqueza que você deseja ter para a sua vida, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. E essa foi a nossa segunda aula. Se você não assistiu a aula número 1, vai assistir também. Assista a aula número 1, assista essa aula número 2, põe em prática os exercícios. E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.
Valeu!